Era numa quinta-feira à tarde quando abri acidentalmente a gaveta trancada do escritório do meu marido José e encontrei segunda carteira de identidade com um endereço diferente do nosso, certidão de nascimento de criança que não conhecíamos e principalmente extratos bancários mostrando transferências mensais de R$ 8.000 para a conta em nome de Ana Paula Costa. Durante 16 anos de casamento, eu havia confiado completamente no homem que era cooperador respeitado da congregação cristã no Brasil. Mas naquele momento descobri que vida que pensávamos ter era mentira elaborada, sustentada com dinheiro desviado das coletas da igreja. Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Maria Santos, tenho 38 anos, sou enfermeira, mãe de 3 filhos, João de 14 anos, Pedro de 12 anos e Francisca de 10 anos. E durante 16 anos fui esposa de José Silva, que era cooperador respeitado na congregação cristã no Brasil, em Florianópolis, Santa Catarina, onde nossa família era considerada modelo de lar cristão exemplar. Antes de continuar este testemunho sobre como descobri que marido que amava e admirava mantinha segunda família sustentada com dinheiro desviado das ofertas da CCB, peço que comentem aqui embaixo de qual cidade vocês são, para que eu saiba quantas pessoas de todo o Brasil estão ouvindo este relato que destruiu nossa família, mas que também revelou verdades devastadoras sobre corrupção que pode existir até mesmo em igrejas que pregam santidade. Venho hoje, diante de vossas presenças, com o coração ainda partido, mas determinada a expor situação que muitas esposas de líderes religiosos vivem em silêncio por vergonha ou medo, quando homens que pregam integridade vivem em mentira sistemática, e principalmente quando usam recursos sagrados da congregação para sustentar pecados que escondem das próprias famílias. Durante toda a minha vida adulta, desde que conheci José aos 20 anos de idade, numa reunião de jovens da CCB em Florianópolis, sempre acreditei ter encontrado o homem cristão genuíno que honrava a Deus não apenas com palavras, mas principalmente com conduta irrepreensível que inspirava respeito em toda a congregação e admiração genuína em nossa família. José cresceu numa família consagrada da CCB, onde seu pai, Francisco Silva, havia sido cooperador durante 30 anos, e sua mãe, Francisca Silva, dedicava-se integralmente à obra da piedade, servindo com exemplo de submissão cristã, que todas as irmãs admiravam profundamente. Era ambiente familiar onde valores bíblicos eram vividos autenticamente, não apenas professados superficialmente durante cultos. José é exemplo de jovem cristão dedicado, comentavam constantemente anciãos e cooperadores durante a juventude dele. Comportamento irrepreensível, conhecimento bíblico sólido e principalmente zelo pela obra de Deus fazem dele candidato ideal para futuro ministério de cooperação. Profetizavam líderes que acompanhavam o desenvolvimento espiritual dele durante anos. Nosso namoro durou 3 anos de relacionamento absolutamente puro, onde mantivemos castidade completa conforme ensinamentos da CCB sobre pureza até casamento. Maria e José são exemplo para todos os namorados da congregação, declaravam irmãs. Conseguem manter relacionamento santo que honra a Deus sem ceder às tentações que sociedade mundana normaliza entre jovens modernos. Nos casamos em cerimônia simples mas emocionante, na CCB Florianópolis, em junho de 2009, diante de 400 membros que testemunharam união que todos consideravam abençoada por Deus e principalmente destinada a ser modelo de casamento cristão para futuras gerações. Este casal servirá ao Senhor com fidelidade exemplar, profetizou o ancião durante a cerimônia. Durante primeiros 10 anos de casamento, nossa vida familiar parecia confirmar todas as expectativas positivas. José trabalhava como gerente financeiro em empresa de contabilidade, demonstrava dedicação exemplar aos filhos e principalmente participava ativamente de todas as atividades da CCB, onde foi ordenado cooperador 5 anos após nosso casamento. Cooperador José Silva é servo fiel que honra responsabilidades ministeriais com dedicação notável.
elogiava constantemente ancião Roberto Santos. Administra finanças da congregação com integridade absoluta. Visita membros necessitados regularmente e, principalmente, mantém família exemplar que inspira outros lares cristãos. Reconhecia a liderança sobre ministério de José. João, Pedro e Francisca cresceram em ambiente familiar, estruturado onde valores cristãos eram transmitidos consistentemente, através de cultos domésticos diários, disciplina amorosa mas firme, e, principalmente, exemplo parental de vida dedicada aos princípios da CCB, que professávamos publicamente. Filhos do cooperador, José são crianças educadas que honram ensinamentos cristãos. Observavam frequentemente irmãs da congregação. Comportamento respeitoso durante cultos, conhecimento bíblico avançado para a idade e, principalmente, testemunho cristão na escola demonstram educação familiar excepcional. Admiravam outras famílias que nos viam como modelo. Trabalho como enfermeira há 15 anos no Hospital Regional de Florianópolis, onde sou respeitada pela competência profissional e, principalmente, pelo testemunho cristão que mantenho entre colegas seculares. Sempre uso profissão como oportunidade de evangelização discreta e exemplo de integridade moral que honra nome de Cristo. Durante anos, nossa rotina familiar girava completamente ao redor das atividades da CCB. Terças e quintas-feiras, cultos regulares, sábados, visitação domiciliar, domingos, 3 cultos. José dedicava-se especialmente às responsabilidades de cooperador, chegando sempre 2 horas antes dos cultos para organizar coletas, conferir dízimos e principalmente garantir que aspectos administrativos e financeiros funcionassem adequadamente. Cooperador José tem dom especial para a administração financeira, reconhecia ancião Roberto. Desde que assumiu responsabilidade pelas coletas, a organização melhorou significativamente e, principalmente, conseguimos identificar e corrigir discrepâncias que existiam antes da gestão dele. Elogiava a liderança sobre capacidade administrativa de José. Essa responsabilidade financeira dentro da congregação era vista como sinal de confiança absoluta que anciãos depositavam em José. Apenas servos completamente confiáveis podem manusear ofertas sagradas da igreja, explicava a ancião. José demonstrou durante anos integridade que qualifica para a responsabilidade de administrar recursos que Irmandade dedica sacrificialmente à obra de Deus. Durante 12 anos de ministério como cooperador, José desenvolveu reputação impecável não apenas em nossa congregação, mas em toda a região da CCB Florianópolis. Era convidado regularmente para ministrar em outras igrejas, participar de reuniões administrativas regionais e, principalmente, aconselhar cooperadores menos experientes sobre práticas adequadas de gestão financeira congregacional. Cooperador José Silva é referência em administração eclesiástica, declarava líder regional da CCB. Conhecimento que desenvolveu sobre práticas financeiras apropriadas, combinado com integridade pessoal inquestionável, faz dele recurso valioso para toda a obra regional. Reconhecia a autoridade sobre contribuições de José para a CCB. Mas começando há aproximadamente 5 anos, pequenos sinais estranhos começaram a aparecer que, na época, atribuía a estresse de trabalho ou responsabilidades ministeriais crescentes. José começou a fazer viagens de trabalho mais frequentes, 1 ou 2 vezes por mês, sempre com justificativas plausíveis relacionadas a auditorias, reuniões com clientes importantes ou treinamentos corporativos necessários. Maria, dizia ele, empresa está expandindo operações e preciso viajar para Joinville para auditar filial nova. Vou ficar 3 dias fora. Ou, tenho reunião urgente em Curitiba com cliente corporativo grande. Voltarei sexta-feira à noite. Eram explicações que aceitei sem questionar, porque sempre confiei completamente em José. As ausências se tornaram padrão regular. Geralmente 1 ou 2 semanas por mês, onde José estava viajando a trabalho.
Durante essas viagens, comunicação se limitava a ligações breves à noite, alegando cansaço de reuniões longas ou compromissos sociais com clientes que não permitiam conversas prolongadas. Papai está sempre viajando agora, observou João numa conversa. Antes, ele ficava mais tempo em casa. Será que o trabalho dele mudou muito? Era questionamento inocente que também havia me ocorrido, mas que descartei, atribuindo a progressão natural de carreira bem-sucedida. Simultaneamente, notei mudanças sutis em comportamento de José em casa. Passou a ser mais distante emocionalmente, menos presente durante conversas familiares e, principalmente, demonstrava impaciência com questões domésticas que antes tratava com atenção paternal dedicada. José, disse eu numa conversa sobre o comportamento dele, você tem estado diferente ultimamente. Mais distraído, menos engajado com as crianças, às vezes irritado sem motivo aparente. Está tudo bem no trabalho ou no ministério? Ele respondeu evasivamente. Apenas estresse normal, Maria. Trabalho e responsabilidades na igreja têm sido intensos. Também comecei a perceber discrepâncias financeiras estranhas. Apesar de José trabalhar como gerente com salário bom e eu contribuir como enfermeira, nossas finanças pareciam mais apertadas que deveriam estar. José, perguntei numa conversa sobre orçamento familiar, para onde está indo tanto dinheiro? Ganhos nossos deveriam cobrir despesas confortavelmente, mas contas estão sempre no limite. Maria, respondeu ele com irritação incomum. Você não entende complexidade de finanças familiares. Tenho investimentos, aposentadoria e principalmente ofertas generosas que fazemos à CCB. Dinheiro está sendo administrado adequadamente. Era a resposta que encerrava a conversa sem realmente explicar discrepâncias que notava. Durante esse período, José também começou a trancar escritório em casa, espaço que antes mantinha aberto onde eu ocasionalmente organizava papéis ou limpava. Preciso de privacidade para trabalho confidencial, explicou quando instalou tranca nova. Documentos de clientes requerem segurança que não posso comprometer. As reuniões noturnas da CCB também se tornaram mais frequentes. José saía às 8 da noite alegando reunião administrativa com anciãos ou visita urgente a membro necessitado e retornava apenas perto da meia-noite. Ministério de Cooperador exige disponibilidade total. Justificava quando questionava horários tardios. 3 anos atrás, situação ficou mais suspeita quando José comprou o segundo celular, alegando ser linha corporativa exclusiva para clientes importantes que não podem ligar no telefone pessoal. Mantinha aparelho sempre consigo, carregava durante noite ao lado da cama e principalmente demonstrava nervosismo visível quando tocava durante momentos familiares. Por que você precisa de 2 celulares? Perguntei. Um telefone sempre foi suficiente antes. Ele respondeu irritado. Maria, para de questionar tudo. É exigência da empresa para separar vida pessoal de profissional. Todos os gerentes têm linhas corporativas. Aceitei a explicação relutantemente, embora algo continuasse incomodando. Durante cultos na CCB, comecei a notar que José às vezes saía discretamente durante pregações, alegando emergências de trabalho ou ligações urgentes que não podiam esperar. Ficava 15 ou 20 minutos ausente, retornando com a expressão de quem havia resolvido problema importante. Cooperador José tem sido interrompido frequentemente por questões profissionais, comentou o ancião Roberto numa conversa. Espero que o trabalho dele não esteja prejudicando dedicação ao ministério. Servos de Deus devem priorizar obra acima de compromissos seculares sempre que possível. 2 anos atrás, notei que José começou a fazer saques em dinheiro vivo significativos, 3.00 a R$ 5.000 mensalmente, do nosso conta conjunta. Quando questionei sobre o propósito dos saques, respondeu vagamente. Despesas variadas que é mais fácil pagar em dinheiro. Combustível, almoços de trabalho, ofertas à CCB. Eram justificativas que pareciam razoáveis superficialmente. José está sacando muito dinheiro em espécie, observei para minha irmã Francisca numa conversa confidencial.
Não sei para onde está indo tanto dinheiro vivo todo mês. Ela sugeriu prudentemente. Talvez devesse monitorar mais atentamente finanças familiares. Maridos às vezes escondem dívidas ou gastos inadequados das esposas. Mas sempre descartei suspeitas atribuindo à natureza paranoica ou tendência feminina de questionar excessivamente maridos que trabalham intensamente para sustentar família. José é cooperador respeitado da CCB, pensava. Homem que manuseia ofertas sagradas da igreja não seria desonesto com própria família. Estou sendo injusta ao questionar a integridade dele. Há aproximadamente 1 ano, José passou a demonstrar interesse súbito em melhorar a aparência física. Começou a academia, comprou roupas mais modernas e, principalmente, passou a usar perfume caro que nunca havia usado antes. Estou envelhecendo e preciso cuidar melhor da saúde, justificou mudança comportamental. Papai está diferente, observou Francisca, nossa filha de 9 anos na época. Está mais bonito e cheiroso. Por que mudou assim? Expliquei diplomaticamente. Papai apenas está cuidando melhor de si mesmo, filha. É bom quando adultos se preocupam com saúde e aparência. Durante esse ano, José também se tornou muito mais secreto com o celular pessoal, além do corporativo. Mantinha senhas complexas em ambos aparelhos, nunca deixava telefones desacompanhados e, principalmente, demonstrava irritação extrema se eu me aproximava quando estava usando. Maria, preciso de privacidade, disse ele com aspereza quando entrei em escritório enquanto falava baixo ao telefone. Não pode ver que estou em ligação confidencial de trabalho? Aprenda a respeitar limites profissionais. Era comportamento completamente diferente do homem amoroso que conheci 20 anos atrás. 6 meses atrás, José começou a mencionar casualmente possibilidade de investimentos importantes que estava fazendo. Estou aplicando em oportunidades financeiras que garantirão o futuro da família, explicou vagamente. São investimentos de longo prazo que exigem capital significativo agora, mas renderão bem no futuro. Quando pedi detalhes sobre a natureza desses investimentos, respondeu evasivamente. São assuntos complexos de finanças que você não compreenderia, Maria. Confie que estou administrando nosso dinheiro sabiamente. Sou gerente financeiro profissional, sei o que faço. 3 meses atrás, situação escalou quando José anunciou necessidade de mudar o horário de trabalho, começando a sair de casa às 7 da manhã ao invés das 8 habituais. A empresa está implementando sistema novo que requer presença mais cedo, explicou. Mas o horário de retorno também mudou. Voltava frequentemente às 9 da noite ao invés das 6 habituais. José está trabalhando 14 horas diárias agora, observei preocupada. Isso não é sustentável a longo prazo. Está vendo filhos apenas nos fins de semana. Família precisa de pai presente. Ele respondeu com irritação. Maria, estou provendo para a família. Trabalho intenso é necessário para manter padrão de vida que desfrutamos. Durante esses 3 meses de horários estendidos, José começou a chegar em casa visivelmente cansado, mas também às vezes anormalmente alegre. Oscilações de humor que não correspondiam a padrão de pessoa exausta de trabalho. Estou bem, apenas cansado, respondia quando questionava o estado emocional dele. Há 2 meses, meu mundo começou a desmoronar quando recebi ligação anônima feminina. Sua vida é mentira. José não é quem você pensa. Investigue. Antes que pudesse responder, ligação desligou. Fiquei perturbada, mas também duvidosa. Seria alguém tentando destruir casamento sólido por inveja? José, contei sobre ligação. Recebi telefonema estranho hoje dizendo que nossa vida é mentira e que deveria investigar você. Você tem ideia de quem poderia fazer isso? Ele ficou visivelmente nervoso antes de responder. Provavelmente alguém da empresa tentando prejudicar minha reputação por inveja profissional. Ignore completamente. Mas sementes de dúvida haviam sido plantadas. Durante a semana seguinte, comecei a observar José mais atentamente. Pequenos comportamentos, inconsistências em histórias, principalmente padrões de ausências e gastos que não se alinhavam com explicações que oferecia.
Há 6 semanas, José esqueceu-se de trancar escritório depois de sair apressadamente para a reunião urgente às 10 da noite. Era oportunidade rara, porque normalmente mantinha espaço trancado religiosamente. Entrei hesitantemente, sentindo-me culpada, mas também compelida a investigar. Na gaveta superior da mesa, encontrei segunda carteira com documentos em nome de José Silva, mas com endereço completamente diferente em Joinville, Santa Catarina, cidade que ele visitava a trabalho regularmente. Meu coração começou a bater descontroladamente enquanto continuava procurando. Encontrei certidão de nascimento de menino chamado Lucas Silva, nascido há 6 anos, filho de Ana Paula Costa e José Silva. Tremendo, continuei procurando e encontrei segunda certidão. Menina chamada Júlia Silva, nascida há 4 anos, mesmos pais. José tinha 2 filhos que eu não conhecia. Extratos bancários revelaram transferências mensais de R$ 8.000 para a conta em nome de Ana Paula Costa durante os últimos 6 anos. Quickly calculei. Eram quase R$ 600.000 transferidos para a mulher desconhecida durante período que correspondia exatamente às nossas dificuldades financeiras inexplicáveis. Fotografias encontradas no fundo da gaveta mostravam José com mulher jovem e bonita, claramente Ana Paula, e 2 crianças em situações familiares, praia, parque, aniversários. Eram imagens de família paralela, vivendo vida que parecia espelhar nossa própria vida em Florianópolis. Sentei-me no chão do escritório, chorando, enquanto compreendia a magnitude da traição. Durante pelo menos 6 anos, possivelmente mais, José mantinha a segunda família, sustentada com dinheiro nosso e, principalmente, com recursos desviados das ofertas da CCB, onde ele era cooperador responsável pelas finanças congregacionais. Sentada no chão do escritório de José, com documentos espalhados ao redor e lágrimas escorrendo descontroladamente pelo rosto, senti como se os últimos 16 anos da minha vida tivessem sido apagados num instante. O homem que amava, admirava e principalmente confiava completamente revelou-se mentiroso sistemático que mantinha segunda família completa enquanto pregava santidade nos púlpitos da CCB e administrava ofertas sagradas dos irmãos com aparente integridade absoluta. Durante 2 horas, examinei meticulosamente todos os documentos encontrados na gaveta, montando o quebra-cabeça devastador da dupla vida de José. Extratos bancários revelaram que relacionamento com Ana Paula Costa começou há pelo menos 8 anos, 2 anos antes do nascimento do primeiro filho ilegítimo, período que coincidiu exatamente com quando José assumiu responsabilidade pelas finanças da congregação. Transferências mensais para Ana Paula começaram modestas, R$ 2.000 mensais há 8 anos, mas aumentaram progressivamente conforme filhos nasciam e principalmente conforme José ganhava mais acesso aos recursos da CCB. Durante os últimos 3 anos, transferências estabilizaram em 8.000 mensais, totalizando quase R$ 300.000 apenas nesse período recente. Mas descoberta mais chocante veio quando encontrei caderno escondido no fundo da gaveta, contendo registros manuscritos detalhados do esquema de desvio de dinheiro da congregação. José mantinha a contabilidade paralela meticulosa das ofertas que desviava sistematicamente das coletas que administrava como cooperador responsável pelas finanças. Coleta dominical, 15/03/2024. Total, R$ 12.500. Registrado R$ 10.000. Desviado R$ 2.500. Lia uma entrada típica. Página após página, documentava anos de desvios sistemáticos, pequenas quantias de cada coleta que acumulavam silenciosamente, sem despertar suspeitas da liderança, que confiava completamente na integridade dele. Quickly, calculei valores registrados durante últimos 3 anos. José havia desviado aproximadamente R$ 380 000 das ofertas da CCB, dinheiro que irmãos sacrificialmente dedicavam à obra de Deus, confiando que seria usado para expandir reino de Cristo, mas que na realidade sustentava a segunda família produto de adultério prolongado de cooperador corrupto.
Encontrei também correspondências trocadas entre José e Ana Paula através de e-mail particular que ele mantinha secreto. Meu amor, escrevia ela num e-mail de 2 anos atrás. Lucas e Júlia perguntaram quando o papai vai vir visitar de novo. Disse que você está trabalhando muito, mas virá no fim de semana. Eles sentem sua falta. Ana, respondia José, gostaria de estar aí mais tempo, mas preciso manter aparências em Florianópolis para proteger nosso futuro. Maria não suspeita de nada ainda. Transferência deste mês foi depositada? Precisam de algo mais para as crianças? Era frieza calculada de homem vivendo 2 vidas completamente separadas, sem demonstrar culpa evidente. Outros e-mails revelaram que José havia prometido a Ana Paula que eventualmente deixaria nossa família para ficar com ela permanentemente. Quando as crianças de Florianópolis estiverem mais velhas, prometia ele, vou deixar Maria e assumir publicamente nossa família. Apenas precise esperar mais alguns anos. Fotografias encontradas mostravam José vivendo vida familiar completa em Joinville. Churrascos com a família, aniversários das crianças ilegítimas, até mesmo festa de Natal, onde aparecia como pai dedicado para Lucas e Júlia. Eram cenas que espelhavam cruelmente nossa própria vida familiar em Florianópolis. A descoberta mais perturbadora foi certificado de união estável registrado em cartório de Joinville 2 anos atrás, estabelecendo José e Ana Paula como casal oficial para fins legais. Ele havia criado identidade legal completamente paralela, mantendo 2 famílias simultaneamente em cidades diferentes, com documentação que tornava ambas relações legalmente reconhecidas. Quando José chegou em casa naquela noite às 10h30, encontrou-me na sala com todos os documentos organizados sobre mesa de jantar. Expressão em seu rosto mudou instantaneamente de surpresa para terror quando viu evidências da dupla vida dele completamente expostas. Maria, disse ele tentando manter controle, posso explicar. Não é o que parece. Você está mal interpretando documentos profissionais e... Interrompi brutalmente. Não me insulte com mentiras adicionais, José. Encontrei tudo. Ana Paula Costa, Lucas Silva de 6 anos, Júlia Silva de 4 anos, transferências mensais de 8.000 reais e principalmente caderno documentando anos de desvio sistemático de ofertas da CCB. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. José desabou no sofá com o rosto nas mãos, enquanto a realidade de ser confrontado com evidências irrefutáveis destruía a fachada de integridade que havia mantido durante anos. Como você pode fazer isso? Gritei com voz quebrada. Como o cooperador respeitado pode roubar dinheiro sagrado de ofertas para sustentar segunda família produto de adultério? Maria, começou ele pateticamente, foi acidente que saiu do controle. Conheci Ana Paula há 8 anos durante a auditoria em Joinville. Começou como amizade inocente. Depois transformou-se em relacionamento que não consegui controlar. Quando ela engravidou primeira vez, senti responsabilidade de cuidar da criança. Responsabilidade? Gritei incrédula. Sua responsabilidade era com a família que tinha aqui. Comigo e 3 filhos que você criou dentro da CCB, pregando valores cristãos que você próprio pisoteava diariamente. E usar dinheiro das ofertas? Isso é profanação das coisas mais sagradas que a Irmandade oferece a Deus. José tentou justificar o injustificável. Salário não era suficiente para sustentar 2 famílias. Ofertas da CCB eram oportunidade conveniente, porque tinha acesso completo e ninguém questionava a administração financeira de cooperador confiável. Pegava apenas pequenas quantias de cada coleta, valores que não seriam percebidos. Pequenas quantias? Respondi com sarcasmo devastador. Seus registros mostram 380.000 desviados durante os últimos 3 anos. Isso não é pequena quantia. É roubo sistemático de recursos sagrados dedicados a Deus por irmãos que confiam que liderança administra com integridade absoluta. A confrontação durou até 3 da manhã, enquanto José eventualmente admitiu extensão completa da traição. Ana Paula tinha 20 anos quando se conheceram. Ela trabalhava como secretária na empresa onde ele fazia auditoria.
Ela me fazia sentir jovem novamente, justificou pateticamente. Casamento aqui havia se tornado rotina. Ana Paula representava excitação, paixão, vida nova. E nossos filhos? Perguntei. João, Pedro, Francisca, eles são apenas rotina que você sacrificou por excitação egoísta? 16 anos de casamento significam nada comparado com a aventura com secretária 20 anos mais nova? Não havia resposta adequada, porque não existia justificativa moral para o comportamento dele. José admitiu que viagens de trabalho mensais eram, na realidade, visitas à segunda família em Joinville. Reuniões noturnas da CCB eram frequentemente encontros com Ana Paula quando ela vinha discretamente a Florianópolis. Emergências de trabalho durante cultos eram ligações para resolver questões domésticas da família paralela. Você mentiu sistematicamente durante anos, declarei. Cada viagem de trabalho, cada reunião noturna, cada emergência era mentira elaborada para sustentar traição que destruiu tudo o que construímos. Como posso confiar em qualquer palavra que sair da sua boca depois de descobrir extensão da desonestidade? Durante confrontação, José oscilava entre pedidos de perdão e tentativas de justificar comportamento. Maria, ainda amo você e nossos filhos, dizia. Situação com Ana Paula não diminui a importância da nossa família. Respondi com raiva. Não pode amar genuinamente alguém enquanto vive mentira sistemática. Amor verdadeiro requer honestidade, qualidade que você demonstrou não possuir. Às 4 da manhã, expulsei José de casa. Vá para sua outra família em Joinville, já que investiu tanto neles, disse. Não quero ver seu rosto novamente até decidir como proceder legalmente. E, principalmente, prepare-se porque anciãos da CCB serão informados completamente sobre desvios financeiros e dupla vida que mantinha enquanto servia como cooperador. José tentou dissuadir-me de expor situação para a congregação. Maria, pense nas crianças. Se isso se tornar público, João, Pedro e Francisca sofrerão vergonha insuportável. Por favor, resolve isso discretamente. Respondi firmemente. Deveria ter pensado nas crianças antes de criar segunda família. Consequências públicas são resultado natural de pecados públicos cometidos em posição de liderança. Durante dias seguintes, José permaneceu em hotel enquanto eu processava a magnitude da traição e principalmente decidia como proceder. Consultei advogado especializado em direito de família que confirmou que tinha base sólida para divórcio, baseado em adultério comprovado e principalmente processo criminal por apropriação indébita dos fundos da congregação. Senhora Maria, disse doutor. Roberto Oliveira. Documentação que possui é evidência irrefutável não apenas de infidelidade conjugal, mas também de crime financeiro. Desvio sistemático de ofertas religiosas configura apropriação indébita que pode resultar em processo criminal, além de consequências civis no divórcio. Quanto aos filhos ilegítimos, continuou o advogado, José terá a obrigação legal de sustentar todas 5 crianças, seus 3 filhos legítimos e 2 filhos com amante. Patrimônio construído durante casamento será dividido, mas você terá direito à maior parte baseado em adultério comprovado e uso de recursos conjugais para a família paralela. 3 dias após descoberta, convoquei reunião urgente com o ancião Roberto Santos, líder principal da CCB Florianópolis, para expor situação completamente. Levei toda a documentação, certidões de nascimento dos filhos ilegítimos, extratos bancários das transferências, caderno detalhando desvios das ofertas, fotografias da família paralela e, principalmente, certificado de união estável em Joinville. Ancião Roberto, disse apresentando evidências. Tragou informações devastadoras sobre cooperador José Silva, que revelam traição não apenas conjugal, mas principalmente traição completa da confiança que a congregação depositou nele como administrador das finanças. Durante pelo menos 6 anos, ele desviou sistematicamente ofertas para sustentar segunda família, produto de adultério.
A expressão de ancião Roberto transformou-se de incredulidade para horror enquanto examinava documentos. Isso não pode ser verdade, murmurou inicialmente. Cooperador José é servo confiável que administra finanças com integridade durante anos. Mas evidências eram irrefutáveis e impossíveis de negar ou racionalizar. Durante 3 horas, expliquei situação completa para ancião Roberto e 2 outros anciãos que foram convocados para reunião emergencial. Cooperador José manteve dupla vida durante pelo menos 8 anos, possivelmente mais, expliquei. Tem 2 filhos com amante em Joinville. Transferiu aproximadamente 600 mil reais para ela durante anos e principalmente desviou cerca de 380 mil reais das ofertas da congregação para sustentar família paralela. Como isso foi possível durante tanto tempo sem detecção? Perguntou o ancião Paulo Ferreira incrédulo. Revisamos finanças regularmente durante reuniões administrativas. Como o cooperador conseguiu desviar quantias tão significativas sem despertar suspeitas? Ele aproveitou-se completamente da confiança que liderança depositava nele, expliquei. Desviava pequenas quantias de cada coleta, 500 eis aqui, 1.000 reais ali, valores suficientemente pequenos para não serem notados individualmente, mas que acumulavam significativamente durante anos. Mantinha contabilidade paralela, detalhando exatamente quanto desviava de cada coleta. A reação dos anciãos foi mistura de choque, raiva e, principalmente, traição profunda. Cooperador José não apenas traiu esposa e família, declarou o ancião Roberto, mas traiu congregação inteira que confiou nele com a administração de recursos sagrados dedicados a Deus. É traição em múltiplos níveis que exige consequências severas. Quero que congregação seja informada completamente, disse firmemente. Não apenas sobre adultério, mas principalmente sobre desvio sistemático de ofertas. Irmãos merecem saber que dinheiro que sacrificialmente dedicaram à obra de Deus foi roubado por cooperador corrupto para sustentar pecados pessoais. Irmã Maria, respondeu o ancião Roberto, compreendo o desejo de justiça, mas exposição pública tão detalhada pode causar escândalo devastador que prejudica a reputação da congregação inteira. Talvez devêssemos tratar situação mais discretamente. Recusei categoricamente. Discrição protege perpetrador às custas das vítimas. Congregação merece verdade completa. Durante a semana seguinte, liderança da CCB conduziu a auditoria completa das finanças dos últimos 5 anos, confirmando a extensão dos desvios de José. Auditoria independente confirma apropriação indébita de pelo menos 380 mil reais durante período documentado, reportou o contador contratado. Podem existir desvios adicionais em períodos anteriores que registros não capturam. José foi convocado para reunião disciplinar com anciãos, onde foi confrontado com todas as evidências. Cooperador José Silva, declarou o ancião Roberto formalmente. Evidências apresentadas demonstram traição completa da confiança que a congregação depositou. Manteve adultério prolongado resultando em filhos ilegítimos e principalmente desviou sistematicamente ofertas sagradas para sustentar família paralela. Estas ações constituem pecado grave que exige disciplina máxima. José tentou minimizar gravidade. Anciãos, reconheço erros graves e peço perdão. Estava vivendo em pecado que saiu do controle. Mas posso restaurar reputação e devolver dinheiro gradualmente se me derem oportunidade. Ancião Roberto respondeu inflexivelmente. Restauração requer mais que palavras. Requer arrependimento genuíno demonstrado através de ações apropriadas. Cooperador José Silva está removido imediatamente de todas as posições ministeriais, anunciou ancião Roberto. Será excluído formalmente da comunhão da congregação até demonstrar arrependimento genuíno, fazer restituição completa dos valores desviados e principalmente resolver situação da dupla vida de forma que honre compromissos cristãos. A notícia da exclusão de José começou a vazar rapidamente pela congregação através de rumores vagos. Cooperador José foi removido do cargo por questões pessoais graves, sussurravam irmãos.
Família dele está enfrentando problemas sérios que afetaram o ministério, especulavam outros sem conhecer detalhes completos. 2 semanas após descoberta, ancião Roberto anunciou oficialmente durante culto domingo que cooperador José Silva foi disciplinado por comportamento incompatível com posição ministerial e permanecerá afastado indefinidamente enquanto resolve questões pessoais graves. Embora anúncio não detalhasse natureza específica dos problemas, a atmosfera na congregação ficou carregada de especulação. Irmã Maria, o que aconteceu realmente com o cooperador José? Perguntavam constantemente irmãs curiosas. Inicialmente mantive silêncio, respeitando a orientação dos anciãos de discrição, mas conforme rumores distorcidos se espalhavam, alguns sugerindo que José estava doente, outros que havia tido colapso nervoso, decidi que verdade precisava ser conhecida. 3 semanas após a descoberta da dupla vida de José e diante dos rumores distorcidos que se espalhavam pela congregação, tomei decisão definitiva de expor publicamente toda a extensão da traição e principalmente do esquema de desvio de ofertas que ele havia mantido durante anos como cooperador responsável pelas finanças da CCB. Não apenas por justiça pessoal, mas principalmente porque irmãos que sacrificialmente dedicavam recursos à obra de Deus mereciam saber que dinheiro havia sido roubado sistematicamente por líder corrupto. Ancião Roberto disse numa reunião com liderança: respeito o desejo de proteger a reputação da congregação, mas discrição excessiva protege perpetrador às custas das vítimas. Irmãos merecem saber verdade completa sobre desvios financeiros e adultério prolongado de cooperador que administrava ofertas sagradas. Silêncio é cumplicidade que permite comportamento similar continuar sem consequências apropriadas. Após debate interno intenso, liderança concordou relutantemente que congregação deveria ser informada publicamente sobre situação, embora com linguagem cuidadosa que balanceasse transparência com sensibilidade pastoral. Durante culto de domingo seguinte, ancião Roberto fez anúncio que abalaria completamente nossa comunidade de fé. Irmãos e irmãs, disse ancião Roberto com voz grave, é com profunda tristeza que informo sobre descoberta de pecado grave cometido por membro da liderança. Ex-cooperador José Silva manteve relacionamento adultério prolongado, resultando em filhos fora do casamento, e, principalmente, desviou sistematicamente ofertas da congregação durante anos para sustentar família paralela. A auditoria independente confirmou a apropriação indébita de aproximadamente 380 mil reais durante o último período documentado. O silêncio chocado que seguiu o anúncio foi ensurdecedor. 400 membros sentaram paralisados enquanto processavam informação que desafiava tudo o que haviam acreditado sobre integridade de cooperador respeitado. Alguns começaram a chorar, outros demonstraram raiva visível e, principalmente, todos sentiram traição profunda de confiança depositada em líder que havia administrado recursos sagrados. Como isso foi possível? Gritou o irmão Carlos Silva do fundo do salão. Confiávamos completamente em cooperador José com nossas ofertas. Quanto tempo isso durou? Quanto dinheiro foi roubado? Eram perguntas que ecoavam sentimentos de congregação inteira que se sentia traída coletivamente. A apropriação indébita documentada abrange aproximadamente 5 anos, respondeu o ancião Roberto. Mas investigações continuam para determinar se desvios ocorreram durante período mais extenso. Liderança implementará imediatamente controles financeiros aprimorados para garantir que situação similar nunca possa se repetir. José Silva foi formalmente excluído da comunhão e enfrentará processos legais apropriados. Após culto, fui cercada por dezenas de irmãs oferecendo apoio, mas também fazendo perguntas sobre como havia sido possível para José manter dupla vida durante tanto tempo sem despertar suspeitas. Irmã Maria, disse irmã Rosa chorando, não consigo imaginar dor que está sentindo. Descobrir traição conjugal já seria devastador,
mas saber que marido roubou ofertas sagradas adiciona dimensão de profanação que é difícil compreender. Como você não sabia? Perguntou irmã Patrícia com curiosidade genuína ao invés de julgamento. Havia sinais que não percebeu, ou José era tão habilidoso em esconder que era impossível detectar? Respondi honestamente. Havia pequenos sinais que atribuí a estresse de trabalho ou responsabilidades ministeriais. José era mentiroso sistemático extremamente competente que construiu fachada de integridade tão convincente que enganou todos, inclusive anciãos que o supervisionavam. As reações de outros membros variaram dramaticamente. Alguns demonstraram compaixão genuína. Irmã Maria, estamos orando por você e suas crianças durante provação devastadora, disseram. Outros foram surpreendentemente críticos. Como esposa de cooperador não percebeu algo tão óbvio? Questionavam cruelmente, sugerindo que eu compartilhava culpa pelo não ter detectado o comportamento dele. Irmã Maria, disse irmão Paulo com tom acusatório, cooperadores casados têm esposas como parceiras ministeriais. Você deveria ter monitorado mais atentamente o comportamento dele, questionado ausências e, principalmente, supervisionado o uso de recursos familiares. Esposa vigilante teria detectado sinais mais cedo. Era culpabilização de vítima que adicionava dor à ferida já devastadora. João, Pedro e Francisca, nossos 3 filhos, enfrentaram consequências sociais brutais na congregação e principalmente na escola, onde vários colegas eram filhos de membros da CCB. Seu pai é ladrão que roubou dinheiro da igreja, gritaram cruelmente crianças no pátio. Ele tem outras filhas secretas, zombavam outros, multiplicando vergonha que nossos filhos sentiam. Mamãe, disse João chorando depois de um dia particularmente difícil na escola, não quero mais ir à CCB. Todos olham para nós como se fôssemos culpados pelos pecados do papai. Algumas famílias proibiram filhos de brincarem comigo. Por que temos que sofrer consequências de escolhas dele? Era questionamento justo que expunha a injustiça de como filhos inocentes frequentemente pagam preços por falhas parentais. Pedro desenvolveu ansiedade severa que se manifestava através de pesadelos noturnos e principalmente ataques de pânico antes de eventos na CCB. Mamãe, disse ele tremendo, tenho medo de ir ao culto. Sinto que todos estão nos julgando, sussurrando sobre nossa família e, principalmente, nos vendo como marcados por pecado do papai. Francisca, nossa filha de 10 anos, regrediu comportamentalmente, começando a fazer xixi na cama novamente e demonstrando apego excessivo a mim, com medo constante de perder também mãe, assim como havia perdido pai que conhecia. Mamãe, perguntou ela inocentemente numa conversa, papai ainda nos ama? Se nos amasse, por que criou outra família? Fizemos algo errado que fez ele preferir outras crianças? Como explicar para a criança de 10 anos sobre complexidades de adultério adulto, egoísmo paternal e, principalmente, sobre como escolhas pecaminosas de adultos destroem vidas de inocentes? Francisca, respondi abraçando-a. Papai tomou decisões terríveis que machucaram muitas pessoas, mas isso não reflete nada sobre vocês. Vocês são amados, valiosos e, principalmente, não carregam responsabilidade alguma pelas escolhas erradas dele. Durante esse período, José permanecia em Joinville com Ana Paula e filhos ilegítimos, evitando completamente Florianópolis e principalmente qualquer contato significativo com nossos 3 filhos legítimos. Tentativas de João falar com o pai ao telefone eram frustradas por respostas breves e frias. Pai está ocupado agora, João. Falaremos depois. Depois nunca chegava. Mamãe, disse João após semana tentando falar com o pai sem sucesso. Acho que papai escolheu outra família e não quer mais nós. Ele nunca liga, nunca pergunta como estamos e, principalmente, não demonstra interesse em ver pessoalmente. Somos apenas problema que ele quer esquecer. Era a conclusão devastadoramente perspicaz para a adolescente de 14 anos. Financeiramente, situação tornou-se desesperadora rapidamente.
José havia drenado conta conjunta antes de fugir para Joinville, levando aproximadamente 45 mil reais, que eram nossas economias familiares acumuladas. Salário de enfermeira sozinho era insuficiente para manter casa, pagar escolas das crianças e, principalmente, cobrir despesas correntes. Dr. Roberto disse para advogado: José esvaziou conta conjunta e não está contribuindo nada para sustento das crianças. Como posso forçá-lo legalmente a cumprir responsabilidades parentais? Advogado explicou: entraremos com ação de divórcio, incluindo pedido de pensão alimentícia emergencial. Juiz pode decretar bloqueio de contas dele e, principalmente, determinar que salário seja descontado diretamente na fonte. Processo de divórcio foi iniciado em base de adultério comprovado, abandono familiar e, principalmente, apropriação indébita de recursos conjugais para sustentar família paralela. Caso é extremamente sólido, assegurou Dr. Roberto. Documentação que possui praticamente garante vitória completa em questões de divisão patrimonial, guarda das crianças e, principalmente, penalização de José por má-fé conjugal. Simultaneamente, CCB Florianópolis entrou com processo criminal contra José por apropriação indébita de ofertas sagradas baseado em auditoria que documentou desvios sistemáticos. Cooperador José Silva declarava queixa-crime, abusou de posição de confiança como administrador financeiro para desviar 380 mil dólares de ofertas dedicadas à obra de Deus, configurando crime de apropriação indébita previsto no Código Penal. Processo criminal contra líder religioso por desvio de ofertas é relativamente raro, mas completamente justificado neste caso, explicou o promotor público responsável. Evidências são irrefutáveis. Registros detalhados mantidos pelo próprio acusado documentam sistematicamente valores desviados durante anos. É caso claro de apropriação indébita qualificada pela quebra de confiança especial. José tentou contratar advogado de defesa que argumentou por acordo discreto, evitando processos públicos que envergonhariam todas as partes envolvidas. Meu cliente reconhece erros graves e oferece restituição completa dos valores mais juros se CCB desistir do processo criminal, propôs Dr. Carlos Mendes, advogado de José. Exposição pública prejudica a reputação da congregação, além de destruir família permanentemente. Não aceitaremos acordo que proteja perpetrador às custas da justiça, respondi firmemente durante negociação. José precisa enfrentar consequências completas das escolhas criminosas, não apenas civis, mas principalmente criminais. Acordos discretos permitem que líderes corruptos escapem impunes, enviando mensagem que roubo de ofertas é tratado como mera irregularidade administrativa. Ancião Roberto apoiou posição. Congregação decidiu que exemplaridade exige processo completo. Não apenas por justiça neste caso específico, mas principalmente para estabelecer precedente que a apropriação indébita de ofertas sagradas terá consequências severas. Proteção da reputação institucional não pode superar necessidade de accountability real. Durante a audiência preliminar criminal, 3 meses após descoberta, José compareceu visivelmente abatido, acompanhado de Ana Paula, que demonstrava gravidez avançada de 3º filho ilegítimo. Ver mulher que havia destruído minha família grávida novamente, enquanto José negligenciava completamente nossos 3 filhos legítimos, intensificou revolta que sentia. Essa é Ana Paula Costa? Perguntou João, que havia insistido em acompanhar a audiência, apesar de minhas reservas. A mulher que destruiu nossa família está grávida de novo? Papai vai ter 3º filho com ela enquanto nos abandona completamente? Era reconhecimento doloroso de prioridades distorcidas de José, que continuava investindo em família paralela, enquanto negligenciava obrigações para filhos legítimos. Durante testemunho no processo criminal, revelei descoberta completa, incluindo caderno detalhado de desvios, extratos bancários documentando transferências para Ana Paula e, principalmente, impacto devastador na congregação que havia confiado completamente em José.
Cooperador José Silva traiu confiança em múltiplos níveis, testemunhei. Traiu esposa e filhos através de adultério prolongado, traiu congregação através de desvio sistemático de ofertas sagradas e, principalmente, traiu Deus ao profanar recursos dedicados para a obra. Testemunhas da CCB confirmaram reputação impecável que José havia mantido até a exposição, tornando traição ainda mais chocante. Cooperador José era considerado servo fiel exemplar, testemunhou o ancião Roberto. Confiança que depositamos foi completamente traída. Dezenas de irmãos contribuíam sacrificialmente com ofertas que pensavam estar sendo usadas para expandir reino de Deus, mas na realidade sustentavam pecados secretos de líder corrupto. Contador que conduziu a auditoria apresentou evidências técnicas devastadoras. Análise demonstra padrão sistemático de descontos pequenos de cada coleta, durante pelo menos 5 anos. Cooperador aproveitava-se de controle exclusivo sobre contabilidade para desviar valores que individualmente não despertariam suspeitas, mas que cumulativamente totalizaram quantia significativa. José tentou defender-se pateticamente, alegando pressões financeiras insustentáveis de manter 2 famílias. Cometi erros graves motivados por circunstâncias que saíram do controle, declarou. Relacionamento com Ana Paula começou inocentemente, mas desenvolveu-se de forma que não consegui gerenciar. Quando ela engravidou, senti obrigação moral de sustentar crianças. Salário era insuficiente para 2 famílias, então usei recursos disponíveis inadequadamente. Inadequadamente? Questionou o promotor incredulamente. Senhor descreve roubo sistemático de 380 mil reais de ofertas sagradas como uso inadequado de recursos? Manteve registros detalhados documentando cada desvio. Não foi erro acidental, mas apropriação indébita, deliberada e premeditada, executada durante anos. Defesa tentou argumentar que José pretendia devolver valores eventualmente quando situação financeira melhorasse, mas promotor destruiu o argumento. Intenção de restituição futura não anula crime de apropriação indébita presente. Réu desviou sistematicamente ofertas durante anos, sem demonstrar qualquer esforço concreto de restituição até ser exposto. Argumento de intenção de devolver é desculpa comum de apropriadores indébitos que não tem base legal. 4 meses após descoberta, juiz proferiu sentença no processo criminal. José Silva foi condenado a 3 anos de prisão por apropriação indébita qualificada, conversíveis em regime aberto, mediante restituição completa dos valores desviados mais juros e multa. Adicionalmente, foi proibido permanentemente de exercer qualquer posição de liderança ou administração financeira em instituições religiosas. Sentença reconhece gravidade de apropriação indébita cometida por líder religioso responsável por ofertas sagradas, declarou o juiz. Réu abusou de confiança especial depositada nele pela congregação para enriquecer-se indevidamente durante anos. Embora a pena seja conversível em regime aberto mediante restituição, crime deixa marca permanente que impedirá réu de ocupar posições similares de confiança. Paralelamente, processo de divórcio concluiu-se com decisão favorável completa. Recebi 70% do patrimônio construído durante casamento como compensação por adultério comprovado e uso de recursos conjugais para a família paralela, guarda exclusiva das 3 crianças e pensão alimentícia fixada em 40% do salário de José para dividir entre 3 filhos. Decisão reconhece que ex-cônjuge praticou má-fé conjugal extrema, declarou o juiz no divórcio. Manteve adultério prolongado, desviou recursos familiares para a família paralela e, principalmente, abandonou completamente filhos legítimos. Compensação financeira e guarda exclusiva são medidas mínimas de justiça, considerando gravidade da traição. Ana Paula Costa também processou José por pensão alimentícia para 2 filhos ilegítimos existentes mais terceiro em gestação.
Ironicamente, homem que havia desviado centenas de milhares de reais para sustentar família paralela, agora enfrentava obrigações legais de sustentar 5 crianças de 2 famílias com salário regular que era insuficiente. José criou situação financeira insustentável, observou Dr. Roberto. Pensões combinadas para 5 crianças consumirão aproximadamente 65% do salário dele, mais obrigação de restituir 380 mil reais à CCB. Ele ficará financeiramente destruído durante anos como consequência direta das escolhas criminosas. 6 meses após descoberta, José perdeu o emprego como gerente financeiro quando a empresa descobriu condenação criminal por apropriação indébita. Não podemos manter em posição de confiança financeira profissional condenado por desvio de fundos, explicou o diretor de RH. Era consequência profissional adicional que limitaria severamente capacidade futura de sustento. Hoje, 1 ano e meio após a descoberta devastadora da dupla vida de José e do esquema de desvio de ofertas que ele manteve durante anos como cooperador da CCB, posso testemunhar que Deus usou a maior traição da minha vida para nos ensinar lições profundas sobre integridade verdadeira, perdão genuíno e principalmente sobre diferença entre religiosidade externa e transformação espiritual autêntica que se manifesta através de caráter consistente em todas as áreas da vida. O processo de cura começou de forma lenta e dolorosa durante primeiros meses após a exposição do esquema de José. João, Pedro e Francisca precisaram de terapia psicológica intensiva para processar trauma de descobrir que pai que admiravam havia vivido mentira sistemática durante anos e principalmente que ele havia escolhido abandoná-los completamente em favor de família paralela. Outra. Carolina, disse João durante sessão de terapia 3 meses após descoberta, não consigo compreender como o papai pôde fazer isso conosco. Durante toda a minha vida, ele pregava sobre honestidade, integridade, fidelidade a Deus. Era tudo mentira? Ele realmente acreditava em alguma coisa ou fingia completamente? Era questionamento profundo sobre a natureza da hipocrisia religiosa que afetava não apenas visão sobre pai, mas também fé em geral. João, respondeu o terapeuta com sabedoria. Pessoas são complexas e frequentemente vivem contradições entre valores que professam e comportamentos que praticam. Seu pai provavelmente acreditava sinceramente em princípios cristãos que pregava, mas faltou-lhe força de caráter para viver consistentemente segundo essas convicções quando enfrentou tentações. Isso não significa que valores cristãos são falsos. Significa que humanos são falíveis. Pedro desenvolveu desconfiança profunda de figuras de autoridade religiosa como resultado da traição paternal. Mamãe, disse ele numa conversa franca, se papai que era cooperador respeitado pôde ser tão falso, como posso confiar em qualquer líder da igreja? Talvez todos sejam hipócritas escondendo pecados secretos enquanto pregam santidade. Era cinismo compreensível, mas perigoso que ameaçava destruir fé dele completamente. Pedro, respondi cuidadosamente, papai falhou terrivelmente, mas isso não significa que todos os líderes religiosos são corruptos. Existem servos genuínos de Deus que vivem com integridade consistente. O erro foi depositar confiança cega em humanos ao invés de fundamentar fé diretamente em Cristo. Líderes podem falhar, mas Deus permanece fiel. Francisca, nossa filha mais nova, lutava principalmente com sentimento de abandono e rejeição. Mamãe, perguntou ela chorando numa noite difícil, por que papai não liga mais? Ele esqueceu completamente de nós? As outras crianças dele são melhores que nós? Como explicar para a criança de 10 anos que adultos egoístas frequentemente abandonam responsabilidades quando se tornam inconvenientes? Francisca, respondi abraçando-a. Papai tomou decisões terríveis que machucaram muitas pessoas. Problema não está em vocês. Vocês são maravilhosos, amados, valiosos. Problema está nas escolhas egoístas dele de priorizar desejos pessoais sobre responsabilidades familiares. Isso reflete caráter dele, não o valor de vocês.
Durante 6 meses de terapia familiar intensiva, gradualmente começamos a processar trauma coletivamente. Família precisa reconstruir identidade que não seja definida por traição paternal, explicou doutora Carolina. Vocês não são família do cooperador corrupto. São indivíduos valiosos com identidades próprias que transcendem falhas de José. Financeiramente, situação estabilizou-se gradualmente, conforme pensão alimentícia ordenada judicialmente. Começou a ser paga regularmente, descontada diretamente do salário de José. Adicionalmente, compensação de 70% do patrimônio conjugal proporcionou recursos para manter padrão de vida razoável e, principalmente, para investir em educação das crianças. Doutora Roberto, disse para advogado durante reunião de acompanhamento. Obrigada por lutar tão firmemente por justiça financeira. Recursos obtidos garantem que crianças não sofrerão privações materiais além do trauma emocional que já enfrentam. Ele respondeu: Justiça civil é aspecto fundamental de responsabilização. José deve enfrentar consequências financeiras apropriadas das escolhas que destruíram família. E na CCB Florianópolis, liderança implementou reformas abrangentes no sistema de controles financeiros para prevenir situações similares futuras. Auditoria mensal independente, explicou o ancião Roberto. Rotação regular de responsáveis pelas coletas e principalmente sistema de dupla assinatura para movimentações significativas garantirão que a apropriação indébita, como a praticada por José Silva, não possa se repetir. Caso de cooperador José Silva nos ensinou lições dolorosas, mas necessárias, declarou o ancião durante culto 6 meses após escândalo. Confiança absoluta em líderes humanos é perigosa. Precisamos de sistemas de accountability que reconhecem falibilidade humana e principalmente que protegem congregação contra abusos de autoridade. Várias famílias deixaram CCB Florianópolis após escândalo, sentindo-se traídas pela instituição que havia permitido que a apropriação indébita continuasse sem detecção durante anos. Se liderança não conseguiu identificar desvios sistemáticos durante 5 anos, argumentava irmão Carlos Silva, isso indica falha institucional além de falha individual de José. Congregação precisa assumir responsabilidade por supervisão inadequada. Mas a maioria dos membros permaneceu, reconhecendo que o problema era primariamente falha de caráter individual de José, ao invés de corrupção sistêmica da congregação. Um cooperador corrupto não invalida a integridade de centenas de servos fiéis, declarou irmã Rosa. Precisamos aprender com o erro, implementar correções, mas não abandonar comunidade de fé por causa de traição individual. Nossa família decidiu permanecer na CCB Florianópolis, apesar do escândalo associado ao nosso sobrenome. Crianças precisam de estabilidade espiritual, expliquei para a liderança. Mudar de congregação seria permitir que vergonha das escolhas de José nos expulsasse de comunidade que é nossa casa espiritual há décadas. Recusamos ser definidos por pecados dele. Irmã Maria, disse ancião Roberto com gratidão genuína. Coragem de sua família em permanecer, apesar da vergonha associada ao sobrenome Silva, é testemunho poderoso de fé que transcende circunstâncias. Congregação valoriza a presença de vocês e, principalmente, apoiará completamente o processo de cura e restauração. Durante o ano seguinte, desenvolvi ministério especial de aconselhamento para esposas de líderes religiosos que descobriram traições ou comportamentos corruptos de maridos. Você não está sozinha, dizia durante sessões. Muitas mulheres cristãs enfrentam horror de descobrir que maridos que pregam santidade vivem em mentira sistemática. Dor é profunda, mas cura é possível através de apoio adequado. Irmã Maria, disse Patrícia Santos, esposa de diácono que havia descoberto o adultério do marido, sua coragem em expor esquema de José e buscar justiça completa me inspirou a não aceitar acordos discretos que protegem perpetradores. Maridos em liderança devem enfrentar consequências completas de traições, não apenas privadas, mas também públicas quando apropriado.
o ministério cresceu para a rede nacional de apoio, com mais de 200 mulheres que haviam enfrentado situações similares. Esposas de líderes em crise, oferecia suporte emocional, orientação jurídica, aconselhamento espiritual e, principalmente, comunidade de pessoas que compreendiam dor única de descobrir que maridos em posições de confiança religiosa eram fraudes. Padrão é perturbadoramente comum, observava durante conferências. Homens em posições de liderança religiosa frequentemente desenvolvem senso de privilégio que os leva a acreditar que regras não se aplicam a eles. Poder sem accountability cria ambiente onde corrupção moral prospera silenciosamente. João, Pedro e Francisca gradualmente reconstruíram identidades que não eram definidas exclusivamente por traição paternal. João, agora com 15 anos, desenvolveu paixão por justiça social inspirada diretamente pela experiência familiar. "Mamãe", disse ele, "quero ser advogado que defende vítimas de abuso de autoridade. Experiência nossa me mostrou a importância de accountability para líderes que traem confiança pública." Pedro, com 13 anos, tornou-se defensor de transparência financeira em instituições religiosas. Igrejas deveriam publicar relatórios financeiros detalhados, disponíveis para todos os membros, argumentava ele durante discussões familiares. Segredo sobre finanças cria ambiente onde apropriação indébita, como a praticada por papai, pode acontecer sem detecção. Francisca, com 11 anos, desenvolveu maturidade emocional notável através da provação. "Aprendi que pessoas não são definidas por piores erros", disse ela numa redação escolar sobre lição de vida mais importante. "Papai fez coisas terríveis, mas isso não significa que ele é completamente mau ou que eu devo odiá-lo para sempre. Posso reconhecer erro dele enquanto ainda oro por sua restauração." 15 meses após descoberta, José tentou restabelecer contato com filhos após meses de ausência completa. "Maria", disse através de advogado, "gostaria de ver João, Pedro e Francisca regularmente. Reconheço que falhei terrivelmente como pai, mas quero tentar reconstruir relacionamento com eles dentro do possível." Era pedido que gerou reações mistas. "Não quero ver papai", declarou João firmemente. "Ele nos abandonou completamente durante o ano mais difícil de nossas vidas. Recusar ver ele agora é consequência natural das escolhas dele. Talvez no futuro eu reconsidere, mas por enquanto não estou pronto." Era a posição que respeitei completamente como mãe. Pedro concordou relutantemente em encontro supervisionado. "Quero ouvir explicação dele pessoalmente", disse. "Preciso de respostas diretas sobre por que fez o que fez e, principalmente, por que nos abandonou." Primeiro encontro entre Pedro e José, após 15 meses, foi emocionalmente carregado, mas também proporcionou algum fechamento necessário. "Pedro", disse José com lágrimas durante encontro supervisionado por terapeuta, "não há explicação adequada para escolhas que fiz. Vivi egoisticamente, perseguindo desejos pessoais sem considerar impacto devastador sobre vocês. Sinto muito profundamente pela dor que causei. Compreendo se nunca conseguir me perdoar completamente." Francisca, sempre mais emocional que irmãos, abraçou o pai chorando durante o primeiro encontro. "Papai", disse ela, "você machucou muito nossa família, mas ainda amo você mesmo não concordando com escolhas que fez. Espero que um dia consiga ser pai melhor." Era a graça infantil que adultos frequentemente lutam para demonstrar. Ao longo do ano seguinte, José trabalhou em programa intensivo de restauração espiritual supervisionado por pastor de igreja batista em Joinville, que aceitou orientá-lo apesar da gravidade das falhas morais. "Restauração genuína requer mais que palavras", explicava pastor Marcos. "José precisa demonstrar mudança de caráter através de ações consistentes durante período prolongado." "Maior erro foi viver dupla vida", admitiu José, durante sessão de aconselhamento que presenciei como parte de processo de coparentalidade supervisionada.
Mantinha compartimentos separados onde valores cristãos que professava publicamente não se aplicavam a relacionamento secreto com Ana Paula. Era desonestidade fundamental que infectou todos os aspectos da minha vida. Ana Paula Costa, amante que havia sido cúmplice no esquema, também enfrentou consequências próprias. Terceiro filho ilegítimo nasceu com sérios problemas de saúde, exigindo tratamento médico caro que José, agora financeiramente destruído por pensões e restituições, não podia custear adequadamente. Escolhas têm consequências que se estendem além de perpetradores imediatos, observei. 18 meses após descoberta, CCB Florianópolis organizou culto especial de restauração e renovação, onde liderança pediu perdão publicamente por falhas institucionais que permitiram apropriação indébita continuar sem detecção. Ancião Roberto disse durante culto emocional: liderança reconhece que confiança excessiva em cooperador sem sistemas adequados de verificação foi negligência que facilitou o roubo sistemático de ofertas. Pedimos perdão à congregação. Implementamos reformas abrangentes, continuou ele. Mas, principalmente, aprendemos lição humilde de que confiança em líderes humanos deve sempre ser balanceada com accountability estrutural. Ninguém, não importa quão respeitado, deve ter controle absoluto sem supervisão apropriada. Durante esse culto especial, subi ao púlpito para compartilhar testemunhos sobre jornada de cura da nossa família. Irmãos, disse com voz firme apesar de lágrimas. Descoberta da traição de José, quase destruiu nossa família completamente. Mas Deus usou provação terrível para nos ensinar sobre diferença entre religiosidade externa e transformação espiritual genuína, que permeia todos os aspectos da vida. José frequentava todos os cultos, pregava com fervor e administrava ofertas com aparente integridade. Continuei. Mas vida secreta revelou que tudo era performance externa sem transformação interna real. Cristianismo autêntico não é compartimentalizado, é integrado em todas as áreas da vida, inclusive relacionamentos privados e, principalmente, gestão de recursos confiados a nós. A todas esposas de líderes religiosos, declarei, não aceitem acordos discretos que protegem maridos corruptos às custas da verdade e justiça. Traição de confiança pública exige consequências públicas. Discrição que protege perpetradores perpetua cultura de segredo onde abusos prosperam sem accountability. A todos líderes religiosos, continuei, reconheçam que posições de autoridade não os isentam de accountability humana. Poder sem supervisão cria ambiente onde tentações prosperam e, principalmente, onde racionalização de comportamentos inadequados se torna fácil. Humildade reconhece necessidade de prestação de contas estrutural. A resposta da congregação foi extraordinária. Centenas de membros se aproximaram, após culto, compartilhando experiências próprias de traições em famílias de líderes e, principalmente, expressando gratidão por coragem em expor verdade completamente, ao invés de aceitar discrição, que protegeria reputação institucional às custas da justiça. Irmã Maria, disse irmão Paulo Silva, que inicialmente havia me culpado por não detectar sinais. Peço perdão por julgamento inicial. Sua coragem em buscar justiça completa e principalmente em permanecer na congregação, apesar da vergonha associada ao sobrenome, demonstra fé que transcende circunstâncias. É testemunho poderoso de resiliência cristã autêntica. Atualmente, nossa família vive em paz restaurada, que vem de processar trauma adequadamente ao invés de negá-lo ou minimizá-lo. Cura não significa esquecer, explico durante aconselhamentos, mas significa integrar experiências dolorosas em narrativa coerente de vida, onde Deus pode usar até traições devastadoras para fortalecer caráter e principalmente para capacitar ministério de ajudar outros que enfrentam provações similares. João decidiu estudar direito com foco em advocacia para vítimas de crimes financeiros em instituições religiosas.
Experiência nossa revelou lacuna legal, onde a apropriação indébita em igrejas frequentemente não é prossecutada adequadamente, explica ele. Quero especializar-me em garantir que líderes religiosos corruptos enfrentem consequências completas. Pedro desenvolve plataforma digital Transparência nas Igrejas, que promove publicação de relatórios financeiros detalhados por congregações evangélicas. Cultura de segredo permite corrupção prosperar, argumenta ele. Transparência completa cria accountability, que protege tanto líderes honestos quanto membros que contribuem sacrificialmente. Francisca, apesar de mais jovem, tornou-se defensora de apoio para crianças de escândalos, filhos de líderes religiosos cujas famílias foram destruídas por traições parentais públicas. Sabemos como é carregar vergonha de sobrenome associado a escândalo, diz ela. Crianças precisam de apoio especial para compreender que não são definidas por erros parentais. Se hoje há famílias enfrentando descoberta de traições de líderes religiosos, esposas lutando com decisão entre discrição e exposição pública, ou congregações processando escândalos que abalaram fundamentos de confiança, quero que saibam. Verdade sempre deve preceder reconciliação. Justiça é componente essencial de restauração autêntica, e, principalmente, Deus pode usar até traições mais devastadoras para fortalecer e transformar. Não aceitem acordos discretos que protegem perpetradores. Não permitam que vergonha as silencie. Não sacrifiquem justiça por conveniência institucional. Principalmente, lembrem-se de que exposição de verdade, embora dolorosa inicialmente, é caminho para a cura genuína que reconhece realidade ao invés de perpetuar ilusões. A líderes religiosos, reconheçam que poder sem accountability cria ambiente perigoso onde tentações prosperam. Implementem sistemas estruturais de prestação de contas que protegem tanto vocês quanto comunidades que servem. Principalmente, vivam com integridade consistente em todas as áreas, pública e privada. A congregações, não depositem confiança cega em líderes humanos, não importa quão respeitados. Exijam transparência financeira completa. Implementem sistemas de accountability que reconhecem falibilidade humana. Principalmente, fundamentem fé em Cristo ao invés de personalidades carismáticas. Nossa família hoje testemunha que Deus transforma tragédias em triunfos quando processamos dor adequadamente, buscamos justiça corajosamente e, principalmente, permitimos que experiências nos capacitem para ministrar a outros enfrentando provações similares. O que José pretendia para a destruição, Deus usou para a edificação de milhares através do nosso testemunho de superação.